Olá, Namastec. E agora? Proibição de acesso às redes sociais para crianças e jovens de até 14 anos de idade. E aqueles que tiverem a 14 a 16 anos poderão acessar redes sociais somente com o consentimento dos pais? Vocês estão achando que isso nunca ia acontecer? Acaba de sair essa lei que vai entrar em vigor no ano que vem, decretada, publicada pelo governador da Flórida nos Estados Unidos. E é sobre esse impacto das telas e é sobre esse impacto da tecnologia na questão do ensino-aprendizado dos nossos jovens, das nossas crianças, que eu tenho a honra, gente, de receber um amigo e irmão que é um neuropsicólogo que já foi da área de educação na Microsoft, já foi da área de tecnologia no Ministério da Educação e hoje na neuropsicologia tem um livro extraordinário publicado, é uma referência do país hoje, meu amigo Demerval Druzzi. Fala, Demerval. Fala, Gilberto. Vamos bater um papo bacana aqui, Bora. Né? Vamos embora. Cara, você vai me ajudar a falar com a turma aqui. Afinal de contas, Demerval, com toda a bagagem que você tem de clínica, de consultório e também tendo passado por lado público, lado privado, na tecnologia e na educação, Demerval, essa proibição que a gente está vendo, ela vem numa esteira de uma mudança grande. Por exemplo, Finlândia, a maior referência de educação no mundo, Suíça, Suécia, alguns estados norte-americanos e agora com o governador da Flórida, combatendo o uso da tecnologia na educação, no ensino-aprendizado de jovens. Existe realmente prejuízo de telas para o processo de aprendizado do ser humano? Genial, Gilberto. Existe. Só para você ter uma ideia, em 2011 eu lanço um livro que chama Uso da Tecnologia na Educação, a quem queremos enganar. Em 2011? 2011, quando eu saio do Ministério da Educação, onde eu fui diretor por muito tempo. Eu critico exatamente isso. Desde 2004, nós, aqui no Brasil, criamos isso. Que nós trabalhamos as grandes mentes da educação brasileira, pessoas maravilhosas que eu adoro, Léa Fagundes, que infelizmente já está com o Papai do Céu, Fernando Almeida, Beth Almeida, a Gilda da PUC do Rio, a Eduardo Chaves, são as grandes referências da educação, se juntaram, eu recebia todos eles no MEC e nós criamos o PROIN, o Programa de Informática na Educação. E levava a educação, a tecnologia para dentro da sala de aula, ensinando os nossos jovens a usar essa tecnologia. Isso parecia muito bom. Mas, cara, eu vou te interromper, porque você tá falando do Proinfo. Isso. Proinfo é uma referência na história, né, do país em relação a essa possibilidade de redução da exclusão digital, né, de trazer a modernidade, trazer o processo evolutivo educacional no uso da tecnologia. Desculpa te interromper, mas é isso aí, mesmo, é essa perfeita pegada. E com o passar do tempo, né, eu de 2004 até 2011, nisso eu passo por Microsoft, outras empresas, volto para o MEC como diretor, e eu percebo que não mudava em nada o IDEB desse país. Não mudavam os números da educação desse país. Nós estamos fazendo a inclusão digital, mas nós estamos matando cada vez mais esse jovem que estava começando a se tornar dependente dessas telas e não aprendendo. Ele estava ganhando informação, mas o aprendizado estava ficando de lado. Olha a diferença, galera. Tá falando uma coisa é você ter mecanismos e ferramentas, a outra é o processo de absorção do conhecimento. Então, quando eu lanço esse livro, um livro que eu fiz para mim, não foi um livro comercial, eu gero ele em PDF, distribuindo para várias pessoas, vários amigos, imprimi algumas copiazinhas ali, eu fui muito criticado. E eu falava o tempo todo o que eu uso até hoje. Tivemos uma mudança de meios, não de métodos. Hoje uma aula com PowerPoint que continua sendo uma aula expositiva do mesmo jeito. Comênios já falava isso há mais de um século. Você quer ensinar, leva para a prática e depois traz a teoria. Fantástico. Né? Então, o ser humano não mudou a forma de aprender. Ele só aprende de 6 formas diferentes desde que ele é homem. Há 6 formas diferentes do aprendizado do ser humano, dito há mais de um século atrás. Vamos lá? Inclusive, eu acho que isso tem um pouco a ver com Piaget, né? Como é que era a frase do Piaget? Piaget já dizia, o ato motor leva ao ato mental. Olha aí. Né? Então, por exemplo, hoje a gente estuda no computador, só que o ato de escrever mexe mais áreas do cérebro que o ato de digitar. Então a pessoa aprende muito mais quando ela está fazendo um resumo escrito do que digitado. Caramba! Isso o Piaget já falava há muito tempo. Caramba. O ser humano aprende aulas expositivas, então nós vamos aprender com isso que nós estamos fazendo aqui, quem está vendo o nosso vídeo vai aprender. Só que recebe a informação e vai trocar com outras pessoas. Ao trocar com outras pessoas, gera o aprendizado. E aí tem 6 passos aí mínimos consideráveis para esse processo de aprendizado. Quais são? Você aprende com base nessa aula expositiva, você aprende com base em habilidades,
né? Que você vai desenvolvendo ao longo da vida. Então, você tem uma habilidade motora, você vai aprendendo a construir coisas, você vai aprender mediado pela tecnologia, já que nós estamos falando da tecnologia, porque eu posso ter... Lembra antigamente que a gente usava o CBT, Computer Basic Training? Lembro, né? Na informática. Então, você tem essa tecnologia que ela media, hoje ela é uma potencializadora desse processo, tá valendo. Eu aprendo na troca com o indivíduo versus o grupo. Maravilha. Eu aprendo hoje por forma da inquisição, ou seja, por questionários, por provas, né? Eu tenho que aprender dessa forma, e eu aprendo com base na minha experiência. E essa eu tenho a impressão que tem muito peso, não? Porque você vai acumulando, é o que eu já falava Comênios, né? Vai para a prática e depois traz a teoria, pratique, faça. Hoje a gente fala sala de aula invertida. O que é sala de aula invertida? É o aluno ler o texto, aprender e vir debater com você. Pô, Harvard faz isso há quantos anos? Verdade. Né? Então, essas novidades não são tão novidades. E houve uma distorção desse uso da tecnologia na educação para o que virou a tecnologia hoje como suporte para os jovens. Então você vai me dar um gancho aqui, porque a gente está fechando, os nossos vídeos são curtos, e você vai me dar um gancho. Houve uma distorção. Hoje a gente tem mais ou menos 5 horas e 56 minutos na frente de uma tela, é o tempo da humanidade. Brasil, África do Sul, Colômbia e Filipinas, 10 horas por dia na frente de uma tela. Nós temos os pais que não sabem para onde ir, ver essas proibições. Quando isso chegar no Brasil, se o pai vai ser processado, vamos supor, se ele deixar com que o filho venha infringir uma possível lei, vamos dizer, um pai lá na Flórida, né? Não pode, é proibido acessar uma rede social. Você vai ter polêmicas terríveis aí. Como é que vai tirar o vício, né, de tela que já foi assimilado pelos nativos digitais? Como é que nós vamos lidar com isso? Que dicas como neuropsicólogo você daria para a redução dessa dependência, diminuindo também os efeitos da distorção? A redução vai partir do mesmo princípio de uma droga ilícita. Nossa. Você vai ter que desensibilizar esse jovem. Uau. Porque hoje a carga de dopamina que ele recebe pelos algoritmos que só trazem aquilo que ele quer ouvir e ler é muito forte. Então hoje a tecnologia, dentro da psicologia, por exemplo, é tratada como um vício, uma compulsão. Uou. Então nós já temos hoje como trabalhar, né, com essas pessoas da mesma forma que eu trabalho com adicto. E ele é hoje um adicto digital. Eu preciso fazer essa dessensibilização. O que os pais precisam entender é que, diferente da televisão da nossa época, que era babá digital, a tecnologia é uma babá maléfica, ela não é uma babá benéfica. Porque na TV, que era a babá, eu não tinha para onde correr, eu tinha aquela programação e pronto. Não, hoje eu fico passando o dedinho e eu vou mudando para aquilo que me interessa ver. Perfeito. E não o que é necessário ver. Interessante. Né? Sem contar que eu posso ter, como é um dos vícios que a gente recomenda atirar, é um mundo de notificações apontando e, ao mesmo tempo, se tem gente com 3 telas ligadas, a gente fala, porra, quando estiver na frente de uma tela, fique de uma só. É o tablet, é o celular, é o notebook ou é a TV, né? E o que acontece? O índice de atenção desses jovens caiu violentamente. Se você olhar os dados do PISA, de 2018, no mundo inteiro começa a cair. É mesmo? Teve até uma notícia que nós chegamos a conversar sobre isso, né, do QI. Não é que você tem uma diminuição de QI, não é bem assim. Você tem uma diminuição de aprendizado. Né? Então as pessoas estão aprendendo menos. Correto. E tendo mais informação. Informação não é aprendizado. Ou seja, então, explodiu as informações, mas o aprendizado caiu por falta de uma atenção qualificada. Exatamente. Eu gosto de dar exemplo que eu falo muito para meus alunos em sala de aula, é o seguinte: mudança de meios, não de método. Então o método é o mesmo, estudar. Não tem para onde correr, você tem que estudar, você tem que ir buscar a origem da informação. Hoje eu tenho um meio que me proporciona, aqui está um meio que me proporciona ter acesso a qualquer biblioteca do mundo. Perfeito. Mas eu não aprofundo. Então, um exemplo real, aconteceu esse fim de semana agora, domingo de Páscoa, teve um concurso aqui em Brasília, quem é reprovado tem que chamar um psicólogo. Aí eu pego os dados do meu candidato, que eu atendi um rapaz que me procurou, e eu bato o olho no valor lá, percentil, que a gente chama da psicologia, ele tem num item da personalidade, amabilidade 1. Seria impossível, semi-impossível. Ou ele preencheu errado o questionário, ou seria semi-impossível. Como eu conheço o método, ou seja, a teoria da personalidade, eu conheço a teoria do Big Five por trás disso, não tem sentido. Então isso é um erro humano de digitação. E dito e feito, a banca, ao digitar, digitou errado o resultado dele. A hora que eu consulto a tabela oficial, o resultado dele está totalmente errado e ele está aprovado. Putz, maravilha. Olha, a gente ficaria, já deu 9 minutos aqui. Demerval, eu vou colocar aqui os teus contatos. Eu acho que as pessoas devem buscar a tua orientação a nível do consultório,
Mas para muito além do consultório, não é um neuropsicólogo convencional. Como eu disse, é alguém que entende e é apaixonado por educação, e a gente está precisando dar apoio, dar uma força. Manda aí tua mensagem final para os pais, sobretudo para os jovens. Sigam o exemplo da Flórida. É hora de parar um pouco com essa tecnologia, ela está exagerada hoje no mundo. Nós estamos perdendo o contato humano e nós somos seres sociais. Isso é muito importante, né? Aliás, o que nós estamos voltando? Nós estamos voltando na caverna de Platão. Um mundo de ilusão, né? E a ilusão está aí. O índice de suicídio, depressão, ansiedade entre os jovens triplicou. Baseado em quê? Nessa telinha aqui. Que eu tenho que ser validado. Né? As pessoas esqueceram que a felicidade está dentro delas. E não depende da aprovação externa de ninguém. Exatamente. Ou das imagens refletidas na parede, que são das fantasias criadas, que tem grilhões ali nas pernas, no cérebro, aprisionando em mundos que não são reais. Né? Voltamos para a caverna de Platão. Obrigado, meu amigo. Grande abraço. Aí, garoto.